Meus irmãos, hoje é necessário abrir as Escrituras e tratar de um tema frequentemente mal explicado, suavizado ou até invertido dentro do ambiente religioso. O significado bíblico do servo inútil, as consequências espirituais da negligência diante da verdade e o perigo de hinos e ensinos que oferecem consolo fora do que Jesus ensinou. Este assunto não pode ser tratado de maneira superficial, porque envolve diretamente o juízo que o próprio Cristo revelou nos Evangelhos. Nosso tema de hoje é o servo inútil. A verdade que os Evangelhos revelam, o erro que as doutrinas produzem e a covardia que cala muitos crentes. Este ensino não nasce de opinião, mas da leitura honesta e direta das palavras de Jesus. O que será apresentado aqui é totalmente baseado no que está escrito. Cada ponto é suporte das Escrituras, e não de tradição humana ou de justificativas religiosas. 1. O que Jesus ensinou sobre o servo inútil. Humildade e juízo em dois contextos diferentes. Para compreender a verdade, é necessário ver como a Bíblia usa a expressão servo inútil em dois contextos distintos. Lucas 17 e Mateus 25. Cada contexto revela uma faceta diferente e complementar. Lucas 17, versículos do 7 ao 10. A humildade do servo que cumpre seu dever. Em Lucas 17, Jesus não está falando de juízo, mas de postura de coração. Ele deixa claro que mesmo quando alguém cumpre tudo o que lhe foi ordenado, ainda assim deve dizer: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Neste contexto, servo inútil significa não reivindicar glória pessoal, reconhecer que a obediência não nos torna credores de Deus, entender que somos servos por obrigação e não por mérito. A lição é sobre humildade. Aqui, o servo faz o que deve fazer. Já em Mateus 25, versículos do 14 ao 30, vemos o servo inútil que será lançado nas trevas exteriores. Nessa parábola dos talentos, o sentido da expressão muda completamente. Jesus descreve 3 servos. 2 foram fiéis e multiplicaram o que receberam. 1 foi negligente, enterrou o talento e não obedeceu. Este é chamado servo mau, servo negligente e, finalmente, servo inútil. O destino dele é declarado pelo próprio Cristo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 30. Aqui, servo inútil não significa servo humilde. Aqui significa servo que sabia o que devia fazer, recebeu responsabilidade, teve tempo, oportunidade, instrução, mas escondeu o talento, não frutificou, não obedeceu e por isso foi condenado. 2. A confusão moderna. Quando músicas, doutrinas e tradições misturam duas realidades. Uma prática muito comum no meio religioso é usar a expressão servo inútil para indicar humildade, mas misturando esse conceito com pedidos de misericórdia, como se o servo condenado de Mateus 25 pudesse simplesmente dizer: Senhor, tem piedade, e tudo estaria resolvido. Isso acontece em alguns hinos muito conhecidos. Um exemplo é o hino cantado em certas denominações que diz: Sou servo inútil, rogo clemência, Deus piedoso. À primeira vista pode parecer espiritual, mas biblicamente essa mistura não faz sentido algum. É uma junção de duas categorias bíblicas opostas. Servo inútil de Lucas 17, servo obediente, humilde e fiel. Servo inútil de Mateus 25. Servo negligente, condenado e lançado fora. A teologia do hino junta as duas coisas e cria um conceito que não existe na Bíblia. Sou como o servo que enterrou o talento e foi condenado, mas sei que Deus terá piedade de mim e me aceitará assim mesmo. Essa ideia não está nos Evangelhos. É grave, porque passa a seguinte mensagem: não preciso cumprir o que Deus mandou. Não preciso produzir fruto. Basta reconhecer minha inutilidade que Deus me aceita. Mas Jesus disse o contrário. A misericórdia é para o arrependido, não para a negligente. A compaixão é para o pecador que volta.
não para o servo que enterra o talento. O perdão é para quem abandona o erro, não para quem confessa o erro e continua nele. 3. A responsabilidade do servo. Quem sabe a vontade do Senhor, mas não obedece, está em perigo. Jesus enfatizou repetidas vezes que saber a verdade aumenta a responsabilidade. Em Lucas 12:47, ele declara: O servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez segundo a sua vontade, será punido severamente. Isso descreve exatamente crentes que conhecem a doutrina, que veem os erros, que percebem a mentira, que reconhecem a falsidade, mas não agem, não confrontam, não se posicionam, não produzem fruto, não usam o talento que receberam. É o retrato perfeito do servo inútil de Mateus 25. A Bíblia não oferece consolo para esse tipo de conduta. A Bíblia oferece advertência. 4. A negligência não é fraqueza, é rebelião espiritual. Muitos justificam sua omissão dizendo: não quero confusão, não quero mexer com liderança, prefiro manter a paz. Melhor não tocar nesse assunto. Só que a Bíblia chama isso de outra coisa: negligência, covardia e infidelidade. Apocalipse 21:8 fala dos covardes como parte dos que não entrarão no reino. A covardia espiritual aparece quando a pessoa vê a mentira, sabe que é mentira, entende a verdade bíblica, mas prefere se calar para evitar problemas humanos. Essa postura é condenada por Jesus na parábola dos talentos. O servo inútil não foi condenado por adultério, roubo ou assassinato. Foi condenado por omissão. A omissão diante da verdade é pecado. A negligência diante da palavra é pecado. Enterrar o talento é pecado. E cantar pedindo que Deus tenha piedade disso é uma contradição frontal ao ensino de Cristo. 5. A religião que dorme na sombra da mentira não pode salvar. Um dos maiores problemas das denominações modernas é que muitos membros sabem o que está errado, assistem erros doutrinários semana após semana, observam líderes pregando doutrinas contrárias às Escrituras, veem práticas humanas acima da palavra, enxergam falácias repetidas no púlpito, mas não têm coragem de expor nada, nem dentro, nem fora. É exatamente a descrição do servo que enterrou o talento. Ele sabia a verdade, sabia o que tinha que fazer, sabia o caráter do Senhor, sabia da responsabilidade, mas enterrou por medo, justificou-se com palavras espirituais e apresentou sua negligência como humildade. Quando o Senhor voltou, ele não aceitou desculpas e não aceitará hoje. 6. O perigo de usar o termo servo inútil como escudo espiritual. Muitos se escondem atrás da expressão somos servos inúteis, como forma de justificarem falta de compromisso, falta de fruto, falta de coragem. Transformam uma frase de humildade em Lucas 17 em um abrigo psicológico, para não se responsabilizar, para não mudar, para não se converter verdadeiramente, para não usar o que Deus deu, para não enfrentar os erros da instituição. Mas Jesus jamais ensinou que o servo que não produz fruto será poupado porque reconhece sua inutilidade. Na Bíblia, reconhecer inutilidade não salva ninguém. O que salva é arrependimento verdadeiro, que produz obediência. 7. Exemplo prático. O hino como aviso. Usar esse hino como estudo é útil porque ele ilustra exatamente o que está acontecendo com muitos hoje. Declara-se servo inútil. Associa isso a uma espécie de humildade espiritual. Pede que Deus tenha misericórdia e acredita que esse pedido resolve a negligência. Mas a verdade é que o servo inútil de Mateus 25 não é consolado, não é absolvido, não é poupado, não recebe misericórdia. Ele é lançado nas trevas exteriores. Usar esse servo como exemplo espiritual na música é distorcer o que Jesus disse. 8. A chamada de Jesus aos que conhecem a verdade, coragem.
A mensagem dos evangelhos é clara. Quem conhece a verdade deve vivê-la, anunciá-la, defendê-la, manifestá-la, não se calar, não esconder o talento, não enterrar a responsabilidade, não se submeter ao sistema por conveniência. Cristo prometeu ser fiel aos que são fiéis à sua palavra, e não aos que apenas a conhecem. O servo fiel é aquele que usa o talento, produz fruto, enfrenta a oposição, não teme os homens, prefere desagradar líderes a desagradar Deus, não aceita a mentira para manter o conforto, não se omite para conservar amizades, entrega a verdade, mesmo que custe reputação, faz o que foi ordenado. Esse é o servo a quem Jesus diz: bem está, servo bom e fiel. 9. Conclusão. 2 categorias de servos, 2 destinos. Existem somente 2 tipos de servos na perspectiva de Jesus. Servo fiel. Usa o talento, frutifica, enfrenta, obedece, expõe a verdade, permanece firme, não se omite, não se esconde. Resultado: entra no gozo do seu Senhor. Servo inútil, de Mateus 25. Sabe a verdade, mas enterra. Vê o erro, mas cala. Conhece a vontade, mas não segue. Sabe o caminho, mas não anda. Usa a humildade como desculpa. Apresenta sua omissão como espiritualidade. Resultado: lançado nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Este é o ensino de Jesus, e não pode ser alterado por hinos, púlpitos, tradições ou doutrinadores. A palavra final é dele. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25. Explicado verso por verso. A profundidade bíblica sobre o servo fiel, o servo prudente e o servo inútil. Mateus 25 é um dos capítulos mais solenes das Escrituras. Jesus está falando sobre julgamento, responsabilidade, fidelidade e consequência eterna.
Aqui não há espaço para interpretações suaves. Ele fala sobre quem está preparado e quem não está. Quem é útil e quem se torna inútil. Quem entra no reino e quem é lançado fora. A seguir, cada verso será destrinchado dentro do contexto do ensino de Cristo. 1. Parábola das 10 virgens. A responsabilidade individual. Mateus 25, versículos do 1 ao 13. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus está mostrando que, à sua volta, existem dois tipos de crentes, preparados e impreparados. Todos parecem iguais, mas não são. Versículo 2. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Prudência não é talento natural, é obediência. Insensatez não é falta de conhecimento, é negligência espiritual. Versículos 3 e 4. O óleo, as prudentes mantêm o azeite, vida no espírito, vigilância, prática da verdade. As insensatas dependem dos outros, querem emprestado aquilo que só se adquire no secreto, na verdade e na obediência. Versículo 5. Tardando o noivo, tosquenejaram todas. Até os fiéis passam por momentos de fraqueza. O problema não é cochilar, é não estar preparado quando ele chegar. Versículo 6. Aí vem o noivo. Nenhum aviso adicional. Nenhum tempo para arrependimento tardio. O chamamento final pega as insensatas despreparadas. Versículos 8 e 9. As insensatas pedem ajuda, mas a salvação não é transferível. Ninguém pode dar ao outro o azeite da fidelidade. Versículos do 10 ao 12. Porta fechada. Elas querem entrar, mas não podem. Jesus diz: Não vos conheço. Não porque ele não saiba quem elas são, mas porque elas não viveram o que professavam. Versículo 13. Conclusão de Jesus. Vigiai, pois. Jesus não pede emoção, nem canto bonito, nem tradição religiosa. Pede vigilância, obediência, vida verdadeira. 2. Parábola dos talentos. A responsabilidade com a verdade. Mateus 25, versículos do 14 ao 30. Agora, Jesus muda a abordagem. Deixa de falar de preparo interno e passa a falar de trabalho, prática, fidelidade no serviço. Versículo 14. Como um homem que, ausentando-se, chamou os seus servos. Os servos são crentes, pessoas que estão dentro da casa. Ele distribui talentos, oportunidades, capacidades, responsabilidades do reino. Versículo 15. A cada um segundo a sua capacidade. Deus não exige o que você não pode dar, mas Ele exige tudo do que você pode dar. Versículos 16 e 17. Os dois servos fiéis. Eles trabalham imediatamente, não discutem, não atrasam, não questionam. Eles multiplicam o que receberam. O verdadeiro servo não esconde, não enterra, não teme. Ele produz. Versículo 18. O servo inútil. Mas o que recebera um foi e escondeu o talento. Aqui Jesus expõe a essência da inutilidade espiritual. Medo de homens, medo de responsabilidade, covardia, observação do erro sem confrontar, conhecimento sem prática, acomodação religiosa. Enterrar o talento é não assumir o chamado. É saber o que é certo, mas não fazer. É ser crente de banco, frequentador, mas não discípulo. Versículo 19. Acerto de contas. Não importa quanto tempo passou, o Senhor volta, e ele sempre exige relatório. Versículos do 20 ao 23. A recompensa dos fiéis. A palavra-chave é fidelidade, não perfeição. Jesus não elogia o talento, mas a fidelidade. Eles recebem aprovação, alegria, promoção espiritual, participação no reino. Versículo 24. O servo inútil justifica sua preguiça. Ele culpa o Senhor, exatamente como pessoas que culpam o mundo, culpam até a Deus, em vez de assumir sua própria negligência. Ele sabia quem era o Senhor, mas não viveu de acordo. Versículo 25. Escondi o teu talento. Essa frase define o crente covarde. Ele sabe a verdade, mas não fala.
Ele vê o erro, mas não expõe. Ele enxerga a mentira, mas se cala. Covardia espiritual é inutilidade espiritual. Versículo 26. Servo mau e negligente. Jesus não chama ele de humilde, nem de limitado. Jesus define mau e negligente. Mau porque falhou diante da missão. Negligência espiritual é pecado aos olhos de Deus. Versículo 27. Devias ter lançado o meu dinheiro aos banqueiros. Se não podia fazer muito, podia ter feito o mínimo. Deus não aceita desculpas de quem não faz nada. Versículo 28. Retirada do talento. Quem não usa o que tem, perde. Quem pratica a verdade, recebe mais. Versículo 29. Princípio espiritual eterno. Mais luz para quem obedece. Trevas para quem recusa praticar. Versículo 30. O veredito final. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Jesus não suaviza. Trevas exteriores sempre apontam para juízo. O servo inútil não é salvo. O servo inútil é condenado. Condenação eterna, lago de fogo. Não há piedade aqui. Não há consolo. Não há Deus compreende. Jesus é direto. Quem sabe a verdade e não pratica, será tratado como infrutífero, covarde, negligente e perderá o reino. 3. Último julgamento. Prova final das obras. Mateus 25, versículos do 31 ao 46. Aqui Jesus mostra o resultado prático. Os que servem entram, os que não servem são condenados. Todos irão se surpreender no dia final, porque Jesus julga pelas obras. Não obras da lei, mas frutos da obediência. Nada de neutralidade, nada de indiferença, nada de eu criei, mas não fiz. No fim, só existem duas categorias, úteis ao reino ou inúteis ao reino. Conexão com o hino da CCB. O hino que declara, sou servo inútil, ó Deus piedoso, ensina exatamente o oposto do que Jesus explicou. A Bíblia diz, o servo inútil é mau, é negligente, é lançado fora, não entra na alegria do Senhor. Mas o hino afirma que Deus terá piedade e acolherá. Isso contradiz diretamente as palavras de Cristo. Declarar-se servo inútil é declarar-se aquilo que Jesus disse que não será salvo. A humildade bíblica não é dizer que é inútil. A humildade bíblica é obedecer, servir, cumprir, ser fiel. Conclusão. Mateus 25 não é simbólico, é literal, é julgamento, é destino eterno. Jesus está dizendo, não basta esperar, não basta frequentar, não basta saber, não basta cantar, não basta concordar. O reino pertence aos que fazem a vontade do Pai. E o servo inútil, aquele que sabe, mas não pratica, que vê, mas não se posiciona, que é covarde diante da verdade, esse será lançado nas trevas exteriores. O Evangelho não chama ninguém a ser inútil. O Evangelho chama todos a serem fiéis, prudentes, responsáveis, corajosos, úteis ao reino. Se essa palavra tocou teu coração, considere apoiar o canal. Isso ajuda a mensagem de Cristo a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Deixa teu like e se inscreve. Isso me ajuda a alcançar mais vidas. Que Deus te dê coragem para não ser encontrado como o servo inútil. Carregar a cruz é beber do cálice real, o cálice da perseguição por causa da palavra da verdade. É enfrentar a mentira com a verdade. Mateus 20, 22 diz, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Portanto, meu amigo, prefira agradar a Deus e não aos homens. Reflita nesta palavra, que é fiel e verdadeira. Que o Senhor abençoe o teu lar. Forte abraço. Lembre, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10.